Seja muito bem-vindo à Cozinha da Mensagem, um lugar onde a gente junta pastores para discutir um texto, todo o nosso histórico, e a gente entende o contexto histórico, o enredo, para entender mais. E daqui, dessa Cozinha da Mensagem, a gente serve um prato, espero que gostoso para você, no domingo, na Vila. E a gente está aqui com um time muito especial. Do meu lado aqui é Paulo Nazaré. Tudo bem, Paulão? Tudo bem, amigos, amigas, tudo bem. Muito bom estar aqui mais uma vez. Hoje o Paulo falou que é para guardar até o final, que ele tem muita coisa para falar e ele vai trazer com uma mensagem final de esperança no final, tá bom, Paulo? Fique aí até o final com a gente que vocês vão ver só. Aqui temos Gustavo da Hora. Tudo bem, Gus? E aí, Marcão? Tudo firme? Vamos nessa? Sempre preocupado nos relacionamentos. O que isso é da vida prática? Cada um tem uma característica. Zé, tudo bem, Zé? Salve, salve. Ele vai trazer citações estrangéricas para... Estrangeiras. Que era Não é de só ser muito assim, estrangeiro, não é né? nossa Mistura de transgênica Com estrangeira. Só o Zé Só faz. que é Zé brasileiro. conhece. E aqui, Vitor Fontana, tudo bem? Tudo bem. Ele vai trazer a visão de um pastor que está chegando esse ano. A visão de um pastor sério. Agora, isso faz parte da Cozinha da Mensagem, o humor, alegria. Às vezes a gente fala umas coisas nada a ver, mas o mais importante é que a gente vai trazer para a discussão aqui, e a gente não teve um preparo no sentido de... A gente não discutiu direito, a gente sabe qual é o texto que a gente vai conversar, mas a gente vai trazer um pouco de todos os nossos estudos que a gente teve, do nosso contexto, do que a gente aprendeu com a palavra de Deus para colocar aqui e a gente misturar isso nessa panela para ver, para dar material para quem for preparar a mensagem, poder ter mais ferramenta do que a gente, do que Deus já falou com a gente ao longo da nossa vida, da nossa caminhada. O prato que vai sair na mensagem. É isso. A gente está nos 10 mandamentos, mas não apenas 10 mandamentos, que já teria uma boa mensagem, muita coisa para falar, mas são os 10 mandamentos da perspectiva do olhar de Jesus. Porque a gente acredita que não só a gente tem que interpretar os 10 mandamentos com o óculos de Jesus e da graça, da cruz, mas seria mais legal ainda a gente entender se é que a gente tem pistas ali nos evangelhos de como Jesus enxergou cada mandamento. Então, a gente está no mandamento número 2, eu queria pedir pro Zé ler. Zé, já lê do comecinho aí, a gente passa pelo primeiro e a gente vai até o segundo. Show. Então, Êxodo 20, do versículo 1 a partir. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Que legal. Zé, um breve resumo sobre o nosso primeiro podcast sobre esse assunto. Você consegue trazer? A gente primeiro tentou dar mostrar aonde que tá, qual que é o contexto que os 10 mandamentos surgem, né? Então isso é muito importante, porque antes de chegar até Jesus, a gente tem que falar do povo hebreu que saiu como escravo da terra do Egito. E como escravo, né, Deus libertou eles e estava falando, eu vou passar uma lei para vocês, para manter vocês livres. Então é uma lei que traz liberdade, que é um negócio meio doido pra gente, nossa cultura, né? Uma lei de liberdade, lei normalmente é vista de outra forma. Então, a partir disso, entra o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses além de mim. E aí, mostrar Jesus como esse Deus se revelando e tendo essa única... Se revelando e revelando o Pai, né? Agora, como que a gente... Os detalhes disso daí eu não lembro direito. Não sei se alguém pode ajudar. Quer ajudar aí, Gus?
Não, fala pro pessoal assistir lá. Isso que eu ia dizer. Quem não lembrar, Não, quem não como lembra... resumo, tá muito bem resumido. achei muito bom. O detalhe tá Detalhe lá. já não é resumo, né? Tá lá no podcast. Se quiser Boa, no detalhe, tá lá. Aí eu queria algumas provocações. A primeira é, por que esse segundo mandamento? Assim, porque existe alguma lição na lógica? Qual que é o segundo, então? Vocês pegaram? Lê aí. Não Só- farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então esse é o primeiro versículo do mandamento ali, resumido, né? Por Daí quê, né? Por que fala esse algumas segundo? coisas depois, a gente pode entrar nisso. A gente quer ou não. entrar nisso também. Mas, É. mas agora falando assim, ele começa dizendo, não terá outros deuses diante de ti. Sou o único Deus. Ou sou o Deus para esse povo. Não tenha outros deuses. Vocês saíram do Egito, vocês têm os deuses do Egito, vocês estão os deuses que vocês vão entrar na terra ali onde é a terra prometida, os cananeus. Você tem os deuses babilônicos, porque depende de onde está se lendo o texto, tem muitos deuses, mas eu sou o único Deus. E aí, ele pede um segundo mandamento, que é o mandamento de ídolos. E é impressão minha, ou esse mandamento é quase assim, já dá para cair em desuso, porque a gente não tem mais ídolos assim, principalmente nós evangélicos, não temos uma santinha, não temos um poste-ídolo, não temos um negocinho Porque aqui parece que ele está especificamente falando de manufatura de ídolos físicos. Uma esculturinha, vai. Uma pequena escultura. Uma esculturazinha. E olha só, pra mim, dá uma ideia assim, lendo rápido, assim, num primeiro olhar, na cabeça de algumas pessoas, talvez como a minha, pode-se pensar assim, são dois mandamentos muito parecidos. Não tem outros deuses e não tenha Não né, faz ídolos, imagem desses outros deuses. imagens de outros deuses e tal. Então, assim, seria mais ou menos a Dava mesma para ter coisa. economizado, ficar num só. Um E só. aí Então, faz- juntos dois em um só. E aí parece que recai sobre que é mais grave ainda você fazer uma imagenzinha. Né? Parece. E não dá uma impressão que assim, se você estiver fazendo checklist, não tem outros deuses, eu gosto de Jesus. Check. Isso. Não tem outros, não faça ídolos, eu dei uma passada lá na minha casa, não tem nenhum. Check. Então tá bom, esse aí Tá já tudo era. certo. Vamos Passou pro terceiro. fácil. Eu tenho uma história engraçada sobre isso. Morei um tempo nos Estados Unidos, estava conversando com um americano e explicando um pouco sobre o Brasil. Eu falei sobre religiões brasileiras, falei sobre Umbanda e tal, e falei das imagens e tudo. Ele falou: deve ser muito diferente evangelizar lá, porque aqui nos Estados Unidos a gente não tem isso, Não tem né? idolatria. Não tem essa, né? E falando de uma forma ingênua, eu entendi o que ele quis dizer, mas querendo Mas ou é não... o que a gente está falando agora, que essa provocação. muito é errado, né? Tipo, na Entendi. concepção do que é idolatrar, o que é será que- idolatria. imagina- Deve ser imagina muito que- legal ir numa cultura primitiva igual o Brasil, que a gente que é evoluído, e a gente já reflete o reino de Deus. Superamos, né? Toda Vocês que moraram lá, a gente aqui, ó, tem Mas eles Imagina que defendendo eles um pouco iam aquele- ter algo. Imagina que eles iriam ter algo físico, que eles colocariam assim a mão no peito e ficariam cantando pra esse algo físico o tempo todo Não. e colocando na frente das casas e no dia 4 de julho, quem sabe. Imagina que eles iam ter alguma coisa assim. Isso é grave. Se você está falando que a bandeira e o nacionalismo, que é praticamente uma Coisa de Deus. princípio bíblico, A religião- deve ser o 11º mandamento, seja religião- nacionalista. E aí você está falando que isso pode se tornar um ídolo. Eu tô falando que a religião americana é isso daí, a Bíblia é a Constituição, os profetas são os pais fundadores, e como isso casa mais ou menos com o cristianismo, eles até aceitam o cristianismo lá também. Caramba. Antes da gente entrar nessa... Porque eu sei que a gente vai dar o pulo O problema é qual para falar cristianismo, sobre, né? sobre os nossos poste-ídolos que a gente vai colocando, que vai colocando a TV, vai colocando o dinheiro e outras coisas. Mas antes disso, eu queria entender um pouco mais do contexto da época, principalmente ali. Me dá a impressão, eu queria abrir mais para a nossa turma aqui dos contextos, que é assim, eu vejo na história de Israel vários bonequinhos ou vários ídolos pequenos que parece que, por exemplo, os patriarcas não é um big deal. Então, assim, quando eu estava lendo Jacó, ele está casado e ela está levando lá o ídolo dela e
não sei se ele... O texto não disse se ele sabia ou não, mas dava a impressão que ele sabia. E ela mostra e ele não chega... Ô, você tá doida? Você tá com um negócio desse? Aí, mas é antes dos 10 mandamentos. Tudo bem, quando a gente vai para Samuel, a gente vai ver vários pequenos ídolos ali, nos livros ali com os reis ou com alguma coisa, com a esposa de Davi. Ela tem ali o seu vamos dizer assim, o seu curioso, ídolo. né? Porque talvez ele não sabia mesmo, tanto que ele fala, não, quem tiver vai morrer. Mas o curioso ele vai pra lá casar com ela justamente para não ter que casar com uma pessoa fora da religião da família dele. E mesmo ela, né, tipo, tem essas questões, né? O que eu costumo dizer sobre esse tipo de passagem do Antigo Testamento é assim: imagina se um dia eu chegasse para vocês aqui, se eu tivesse o poder de estabelecer uma regra entre nós, que aqui a gente não tem muito esse poder, só o Marcos que tem. Que isso, gente, que isso. Mas imagina se eu estabelecesse uma regra entre nós que a gente não pode vir para reunião de pastores usando gargantilha. Ia ser muito esquisito, não ia? Porque ninguém nunca veio nem nunca vem com esse negócio. Apesar que eu não duvido de alguns dessa mesa vir. Eu não sei nem o que é gargantilha, tá? Então, tá vendo só? Não queria dizer que... É tipo uma coleira, tá ligado? É uma coleira. O Galvão Bueno usa uma Olha aí, gargantilha. olha as referências. Sério, ele legal. acho que sim, acho que tem. Você acha que sim? Mas não é o caso. Isso Essa é uma acusação. cozinha. Isso é uma acusação séria. Era isso que ia ser pro final do podcast? Era isso que você tava Essa era a guardando pra aplicação final. As pessoas vão ficar horrorizadas com os bastidores, né? Das pregações na vida. Esse conteúdo tá sendo fraquinho. Não, uma hoje. acusação muito séria. Cara, Às vezes, pra cozinhar um bom achei prato, que você tava precisa claro. de É que eu queria só que o Zé soubesse o que era. Eu achei que tava muito... Se você Começando, falasse assim, a Lady Gaga usa, ok. Ok. Eu acho. Madonna usava? Ok. Agora, O Galvão Bueno. O Galvão Bueno. Eu vou mostrar depois pra vocês uma foto. Mas o Galvão Bueno é um senhorzinho descolado, Ainda né? bem, Então, pode ser. Mas eu tô começando a suspeitar que a gente tá achando a veia, o formato, cara. Eu acho que é por aí. Formato Pra que manter dá o pessoal gargantilha. interessado e tal. O primeiro foi meio sério, né? É, a gente tá vai fazer sério isso, demais. gente. É isso aqui. Ou pra manter interessado ou pra mandar embora de vez. Tipo assim, né? Não O topo que isso. esses caras estão falando? Mas por que eu tô falando que seria bizarro? Porque a gente Ninguém não usa. faz... Então, Não faria você não sentido. faz um mandamento pra algo que ninguém faz. Você não conhece as leis brasileiras. Você morou muito tempo fora. As leis brasileiras definitivamente não são mandamentos. Lei que pega, lei que não pega, onde já se viu um negócio desse. Mas o que acontece? Por que tem uma lei dessa? Eu tô entendendo o ponto aqui. É porque acontece a torto e a direito. Então, quando você pega as narrativas do Antigo Testamento, ainda que sejam narrativas de personagens que a gente gosta muito, de pessoas que em algum momento Deus as encontrou com grande graça, que pessoas que vivenciaram milagres e histórias magníficas com Deus, ainda que sejam pessoas assim... Algumas até tipos de Jesus em certos aspectos, né? Dessas características. Exatamente. Algumas até que antecipam algo do que Jesus viria a trabalhar no seu ministério. Tudo isso é legal, mas com frequência e com uma frequência assustadora, você vai encontrar histórias que incluem idolatria, e essa idolatria mesmo, de confecção manual de pequenas estatuetas no cotidiano da vida do antigo Israel. É por isso que tem um mandamento. Porque o pessoal fazia. Então não pode. Você não faz um mandamento para algo que ninguém já faz. Você faz um mandamento para algo que está na prática comum e que precisa, de alguma maneira, parar. Então a gente não deve se escandalizar muito ou ficar tão surpreso quando a gente encontra Raquel... Quando a gente encontra Raquel roubando o ídolo do pai. O que é o pior, que é mais né? interessante aqui, né? Roubando o ídolo de Labão. Se fosse Ruth ainda, né? Tava... Então, cara, sabe o que Ruth e Raquel, acontece? não, é só uma referência. Então, cara, sabe o que acontece? Ruth... Amar. Ruth Eu não lembro mais quem era Amar. eu achei que você ia falar que você não lembra mais quem é a Ruth, né? Eu ia falar, pô, a linhagem de Davi agora ficou comprometida. Não tava falando de... Depois que eu percebi que eu podia estar indo pra outro lugar. Não, mas é... Né? Ruth é a boazinha, Raquel é a má.
Então, Em a Lia Gênesis- seria a mulher que foi obrigada ali. Sabia que não era boa coisa. E aí que tá, em Gênesis, Raquel também É. não é a boazinha, mas assim... Não, ela zomba, ela faz o papel, não tem a ver muito com o que a gente tá falando, mas ela faz o papel de Sara com Agar. Ela vai zombar a mulher Perfeito. lá e ela, por ser humilhada, Deus dá a graça de ter filho pra Lia e não pra Raquel. Né, Depois isso é invertido. Bom, assim, Raquel tem uma história maravilhosa com Benjamim, mas essa eu vou contar na minha aula Isso, eu gosto, sobre eu gosto Gênesis. desses gatinhos, eu gosto dessa Gênesis coisa de sutil 12 que você faz pra de chamar 12 a pra... 50. Nem Escola percebe, bíblica. ninguém nem percebe. Não, é super sutil. É uma É propaganda merchan- que ninguém merchan viu. antigo, é é uma merchan de mensagem novela. Quando viu, já tá. subliminar. É uma Já mensagem. tá. Quando você viu a mensagem Já subliminar, entrou. já tava. Então, O cara já mudou de Então, é aquele vídeo. merchan das novelas antigas, né? Isso, O Vitor é especialista em novelas Veja antigas. Escola Bíblica da Vida. Exatamente. Escola Bíblica da Vida. Ó, eu estou lustrando meu sapato com nuguete. Mas Essa é das voltando, novelas antigas, cara. randomizing. Ok, Mas, para. Hoje ó, tá sem muito, fugir hein? do ponto, sem fugir do ponto, o grande ponto que eu tô fazendo aqui. Sem fugir do ponto, como assim? Fugiu pra caramba. Fugiu muito. Mas vai lá, Voltando. voltando. Tentando Voltando, voltar ao ponto perdido em algum momento na história. A lei tá lá porque idolatria é extremamente comum. Porque os caras estão fazendo essas estatuetas aí o tempo todo. Tá? É por isso que a lei Vitor, aparece. e aí hoje a gente poderia dizer, e tá lá e ficou lá, porque eu não tô Então, a mais pergunta fazendo. é, que eu a não gente tô tá mais o fazendo. tempo todo que esse texto ou esse mandamento não... Talvez né? não é. Será que caducou, né, pra gente, pra nossa realidade? Porque a gente não faz. Qual que é o Acho que nome antes do- disso, uma coisa que o Marcos tinha falado é por que isso é ruim, né? Por que isso, então... Tudo bem, eles fazem. Talvez a gente não faça hoje, vamos falar sobre isso. Mas por que isso não deve ser feito? Por que Deus está falando Essa para é não uma fazer boa. isso? Isso Lá é no contexto importante. deles. É, lá atrás. Cara, eu tô com uma coisa aqui nesse texto, cara, que me brotou aqui. Eu fiquei até meio atônito aqui, olhando um pouco. Mas olha só que interessante. A gente fica muito preso nessa questão do ídolo quanto uma representação. E aí a gente fala sobre isso, que é, não, eu não posso pegar uma coisa imaterial, que é Deus, o Todo-Poderoso, e de repente qualquer coisa que eu use do que existe é infinitamente menor do que Deus. Né? Qualquer coisa que eu use para representar está sendo um afronte a Deus porque é infinitamente menor que Ele. Sabe o que me chamou muita atenção aqui nesse texto, cara? Falando um pouco mais sério, no sentido bom da coisa, aonde que existe alguém fazendo uma imagem? Gênesis capítulo 1. Quem está fazendo a imagem? Deus, E quem é essa imagem? o ser humano. O ser humano. Não fará imagens de nada das outras coisas que existem, porque eu já fiz uma imagem. E sabe onde que isso encontra fundamento muito forte? Porque quando vai resumir o mandamento, os mandamentos falam, ama ao Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Depois a gente vai falar desse texto no Novo Testamento, né, alguma vez que ele aparece. E ao seu próximo como a ti mesmo. Porque até aqui o segundo mandamento não tem nada a ver com o próximo. Será? Será? Que Você diz, percebe? quando a gente vai para o Salmo 115, isso fica muito evidente. Porque Já tem uma imagem, né? A imagem, Deus já a imagem e fez. semelhança. E já é uma tem. imagem viva. Por isso que eu não posso usar outra imagem que não é Perfeito. viva para isso. E aí é o que Jesus fala, quando você fez a um desses pequeninos, foi a mim que você fez. Quando você... E aí a gente vai usar o texto do Novo Testamento, e por isso Jesus, né, quando usa a imagem... Enfim, a gente vai falar... Quando eu for falar sobre a imagem de César e a imagem, a gente retoma esse ponto aqui, né? Mas, olha que coisa forte, já existe isso, já existe uma imagem que Deus colocou, e quando eu sirvo a essa imagem é como se eu estivesse servindo a Deus. Quando eu amo ao meu próximo, a mim mesmo, como eu trato, como eu gostaria de ser tratado, e por isso as outras coisas resumem, por exemplo, como não cobiçar, porque eu não gosto quando cobiçam de mim, não roubar, porque eu não gosto quando roubam de mim. Enfim, quando eu trato o outro com a dignidade com a qual Deus olha e como imagem de Deus, eu estou adorando justamente o Criador, né? o Eco disse... também. Desculpa. Não, desculpa, você ia falar. O eu te Eco, cortei. o Eco disse em Salmo 115 é absurdo. Como é que é esse texto aí? Eu posso ler aqui o começo. Fala aí. Quer que eu leia? Acho que é a partir do verso 4. Fala assim...
Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Imagens não vivas, Pés, né? mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Esse negócio é um negócio extraordinário, que é o seguinte, ó. Olhem os ídolos deles, de ouro e de prata, não é qualquer material, Não não. é o de madeirinha aqui, vale mesmo. É uma manufatura... Complexa e valiosa. valiosa, complexa, digna de algum tipo de admiração visual. Só que é o seguinte, tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não tem paladar, tem garganta, mas não emite som algum. Aí você fala, tá, beleza, é morto. E aí tem a segunda parte. Tornam-se como eles, aqueles que os fazem, aqueles que os adoram. Qual que é o grande lance? Quando a gente substitui a adoração a Deus com esse serviço à humanidade que você está colocando aqui, por um ídolo, a gente se torna igual ao ídolo, em outras palavras, insensível. Isso aqui é a perda. Isso aqui é a perda. Inclusive ao próximo, né? Sem sombra de dúvida. Isso daqui é a perda, é uma descrição da perda Da dos sensibilidade, sentidos, é. da sensibilidade. Capacidade de perceber. Ou seja, você O morre ídolo- num certo sentido. O ídolo começa a Cauteriza, né? requerer de nós coisas que é uma adoração, que a gente começa a negar o nosso próximo e forçá-lo a também fazer isso dessa forma. Né? Sei lá. Perfeito. Pensei em Nabucodonosor. sei lá, Mais um do que negócio meio- você morrer, é como se o mundo morresse para você, cara. Porque você não mais o percebe. A criação, né? Aquilo que Deus fez, deixa de ser percebido. Dá a impressão, assim, que, ao contrário de uma obra muito legal, que é o Deuses Americanos, que é do Neil Gaiman, que quando você adora um ser morto, ele ganha Qualquer vida. coisa, quando você... Dá não existe, dá a passa a impressão existir. que o Antigo Testamento, na figura do salmista, na figura de Isaías, vai deixar claro, ele tem essa coisa que é meio da medusa. Quando você olha para ela, você torna vai pedra. se tornando pedra. Isaías vai dizendo, olha, vai ter que vir alguém porque o nosso coração já virou um ídolo, já virou uma pedra, petrificou, quase como assim, a gente está voltando. Perdeu a sensibilidade, A gente está como perdendo falou. a água da gente. E a gente Ressecando. tá ficando barro de novo. O A gente sopro de vida, né, o tá se sopro. esvaindo, alguma Nossa, coisa do Isso, tipo. esse Fluido sopro, divino, tá né? saindo água. Muito Verdade. sobre isso, sobre esse óleo dos ungidos, que era essa mistura de água e esse elemento que era quase como o espírito. Tá se esvaziando isso e a gente tá perdendo isso. Então, dá a impressão que tem esse negócio de que quando a gente vai adorar um ídolo que não é, ou quando a gente vai adorar alguém que não é Deus, não é o ídolo que ganha vida. É o oposto. nós que perdemos. É nós que perdemos A gente que ganha morte. Aquele negócio vai Verdade, sugando a Paulo. gente, a gente vai se tornando uma coisa. Que, às vezes, a Bíblia vai falar que é uma besta, um animal selvagem. Então, você É vai uma ver, pessoa, você mas vai ver tem os reis se torna- ficando doido. O rei Nabucodonosor vai ficar um doido. Você vai vendo outras pessoas perdendo sentido. As bestas. Você vai ver, se eu não me engano, no Evangelho de Marcos, que Jesus vai no deserto com as bestas ali, com os animais. Sim, então, as assim, feras. você tem esse negócio. E, por outro lado, parece que a descrição você vai perder a vida. E é isso. Vocês estão perdendo a vida. É o Eu que acho acontece até que com tem o uma povo. conexão com o restante do texto, que é... Porque a gente pensa assim, você vai ter um ídolo, é um negócio que você comete pontualmente, e depois você quebra, você tirou. Mas o jeito que ele coloca ali o texto de Êxodo ali, ele está colocando assim, cara, isso vai estragar as gerações próximas. Você vai estragar você e a sua família. Você vai acabar no exílio. Que não é uma questão só de liberdade religiosa que está sendo aparentemente ferida. Não, então tem que ser um Deus exclusivista. Não é sobre isso. Embora na formação de um povo,
como Israel, que vai ter um propósito, isso tem um propósito em si. Mas transcende isso e vai além. Em outras palavras, eu estou perdendo a vida, né? Então, é uma coisa que, no final, o mandamento vem para preservar a vida mesmo. Literalmente, o mandamento vem para que você não seja mortificado de um jeito ruim, para que você não perca a sensibilidade, para que você não se torne menos humano, menos vivo, menos, né? Porque, assim, a espiritualidade hebraica esvaziada da vida que Deus dá, ela se torna tão pueril e tão sem sentido. Imatura, né? Tão sem sentido que eu prefiro a espiritualidade da Babilônia mesmo. Então, vai para o exílio, que talvez lá se aprenda alguma coisa. Em grande medida tem um pouco desse lance. A mitologia babilônica, ela é extraordinária, ela tem a sua beleza quando você está disposto a pagar o pedágio de tolerar a crueldade que está implícita nela. O que era a ideia da Babilônia? A ideia da Babilônia é o seguinte: a gente vai construir uma cidade tão bonita, tão bonita, tão bonita, que aqui todos são escravos dos deuses que originaram a Babilônia. Então, como os deuses que originaram a Babilônia são os maiores de todos... Os grandes heróis. Quando você invade um novo povo, você traz os melhores desse povo, porque esses melhores têm que estar na Babilônia para fazer da Babilônia uma cidade ainda melhor. Você voltou a falar dos Estados Unidos. Estamos falando aqui de outras coisas. Não, desculpa. Brincadeira pros americanos que estão nos assistindo. Estou falando do Brasil também. Mas é isso, né, cara? Isso. Até a Babilônia, que é o símbolo da confusão, de Babel, que é a terrível Babilônia, até a Babilônia, ela tem alguma coisa de viva, os jardins suspensos, uma cidade incrível. O portal dos deuses, é Babel ali, onde você tem a conexão. É o significado da palavra Babel, na linguagem da Babilônia é isso. Agora, se você é hebreu, escravo do Egito, deixou de tratar as pessoas como elas deveriam ser tratadas, se você deixou de cumprir o ano do jubileu, se você começou a maltratar escravos, você já está na Babilônia. Você é tão cruel quanto o cruel da Babilônia e você ainda não tem os jardins suspensos. Então, vai para o exílio. O pessoal fica procurando uma maldição ruim, hereditária nessa sequência do segundo mandamento, né? Que eu vou visitar o pecado dos pais nos filhos, e o cara fica procurando a maldição. Não é maldição hereditária, não. Qual foi o ídolo, né? Isso daqui é porque a idolatria vai desembocar nas próximas gerações no teu exílio, e vai mesmo. Sim, e tem um negócio com o significado de números que é interessante. Dos números. Os números no hebraico, assim como locais geográficos, assim como nomes, assim como quase tudo, para nós são pontos de exatidão. Para nós ocidentais modernos são pontos de exatidão. O Gustavo é para identificar você, por isso que você tem um RG. Quando eu falo, eu moro na casa XY, é para você encontrar. Um endereço. Ou eu tenho 40 anos de idade. É para falar da data. Localizar no tempo. Localizar no tempo certinho e quantos meses, tal. Então, assim... E não era assim para o pessoal, não, lógico que não. Você tinha o ano, você não tinha o dia que você nasceu. Então o negócio era muito mais arredondado, local, tudo. Não era assim, não tinha marco zero. E quando aparecia, tinha uma outra função no texto, então, geralmente. Uma das coisas da hermenêutica é que a gente cai sempre pro outro lado. Quando vai falar de significado de número, já vira um cabala, já vira numerologia, eu quero esse número. Mas os números estão dizendo algo a mais do que números. Então, quando você está na Bíblia ali falando 3, 4 gerações, você está usando números de consequências fechadas rápidas. E é isso que vai acontecer com você e com a sua família. E geralmente são gerações que já estão vivas. Ele está trabalhando com gente que tinha neto e que estão cometendo esse erro. Vai influir no seu ecossistema, vai influenciar em todo mundo que está em volta. Mas a gente não repara depois que ele fala até 1000 gerações. E o 1000 é o número completo de plenitude. E uma das coisas que alguns teólogos tentando entender isso, por que o 1000 é tão completo? Porque o ser humano que a Bíblia narra que mais viveu não chegou a 1000. Então é onde o homem não chega. O 1000 é o completo de Deus. Por isso que lá João vai depois fazer tudo vezes 1000, porque é o completo de Deus. Então o que ele quer dizer é o seguinte: o que você vai fazer vai destruir a tua família imediatamente.
E ali tá, eu vou E o visitar. que mais destrói Agora, famílias hoje em dia, se não a insensibilidade? Isso. O Só que é legal egoísmo. que, ali no texto mesmo, ele fala, mas, mesmo assim, eu sou um Deus Capaz de... que sou misericordioso, isso ele vai repetir não só aqui, em vários textos ali que ele está passando. Eu sou um Deus que vai de 1000 gerações, dizendo assim, minha misericórdia, meu perdão, é um perdão que você nunca vai enxergar essa geração. Você nunca vai viver o suficiente para ver quanto misericordioso eu vou ser. O bem Isso que eu daí- faço, de alguma maneira, vai influenciar mais do que, né, É. a maldade na qual vocês já estão inseridos, né? Eu acho que isso é importante a gente trazer, porque a gente dá um foco nesse... que tem porque a gente faz a pergunta errada por isso. O que tem a ver o meu filho com isso? Cara, quando você tem um filho e você comete um erro, aqui nós 5 somos pais. A gente sabe que o nosso erro, dependendo do erro, se for financeiro, você botou todo o seu dinheiro Qualquer num erro negócio vai que você influenciar, achou, né? Você Qualquer mudou para um lugar errado, você cometeu um erro moral. Os erros, Dos mais o que simples, mais acontece e que a gente mais aconselha é um erro do pai e da mãe que quiseram se separar. E aí você vai ver que afeta os filhos e afeta os E netos. aí não é questão de estar errado ou não, é o fato de que aquela atitude vai influenciar. E o que Deus está fazendo é, quer pelo menos caminhar um pouco mais seguro comigo? Evite esses caminhos, que esses caminhos vão gerar morte para você. Isso pra mim entra num dos propósitos que a gente quer fazer essa série dos 10 mandamentos, né? O que são os 10 mandamentos e o porquê que quando a gente ouve mandamento, a gente tende, né, na nossa cultura tende a afastar. Mas quando a gente começa a perceber os mandamentos como algo que Deus está falando, eu tirei vocês da escravidão e eu quero manter vocês livres, a gente olha com outros olhos. Por que faz o ídolo, a imagem, me escravizar? O que ela faz em mim que impede eu de viver aquilo que Deus tem para mim, de viver a vida que Deus tem para você, de você amar verdadeiramente, de você viver o amor de Deus, a plenitude de Deus, a criação daquilo que Deus fez, né? Não é que impede como uma troca, né? Que é igual o Éden, na questão do... Não é um castigo. Agora que vocês fizeram isso errado, vocês vão morrer. Né? Na questão do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas é uma lógica do tipo assim, não, no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Já vão então é diferente morrendo, eu fazer uma ameaça e eu dizer, por exemplo, Sim. Zé, não toma isso que está nesse copo porque é veneno. No dia que você tomar, você vai morrer. Então não é uma punição minha para você. É uma consequência de estar distante daquilo que gera vida, eu estar próximo do que gera morte, né? Ou eu gostei muito das ilustrações que vocês foram usando, né? De desidratar, de ir secando por dentro, de ir se tornando pedra, de perder a sensibilidade, porque eu acho que é isso que acontece, né, com a gente aqui. Eu gosto do exemplo do carro, né? A pessoa comprou um carro novo e o fabricante fala lá, esse carro só pode dirigir com gasolina. Daí a pessoa, você tá me cerceando, eu vou colocar diesel no meu carro. Não, você vai estragar seu carro. Deus cria a gente de uma forma, Ele cria tudo pra gente viver de uma forma boa de tal jeito. Da gente fala pra Deus, não, Deus, eu vou fazer do meu jeito, você não manda em mim. Mas vai ser pior pra você, tô falando algo que... E eu acho que a gente ainda tem uma visão muito, mesmo agora, falando aqui, olhando, eu acho que às vezes a gente, e talvez para quem está ouvindo a gente, ainda fica assim, eu vou fazer algumas coisas certas e Deus vai me recompensar. Quase como se não tivesse uma relação direta entre o que eu estou fazendo e o bem que isso já me causa. Por exemplo, como a gente falou do primeiro mandamento, você não vai ter outros deuses, não vai ter outro Deus diante da minha face. Eu tirei vocês da terra do Egito, né? E é muito curioso isso, porque a gente nem enfatizou isso na primeira, mas é como se fosse a palavra ali, o radical é o mesmo que usa para a face. Então, como se fosse, eu tô aqui, eu tô te vendo porque eu te fiz. Você não vai ter outro, não tem outro. Se você não vai trazer ninguém para me encarar. E outra, porque ninguém vai fazer frente a isso. E outra, eu tô te vendo, eu sei quem você é. Qualquer outra coisa que você tentar colocar entre nós, eu tô olhando e falando, cara, diante de mim, o famoso pra cima de Moá, assim, eu tô vendo aqui. E aí, voltando agora um pouco para isso que o Zé estava trazendo. Então, a gente ainda pensa numa lógica de recompensa. Se eu seguir todas as regras, eu vou receber o prêmio. E, na verdade, o prêmio já é intrínseco ao mandamento. Olha que curioso.
Quando eu estou diante da face de Deus, sem nada entre eu e Deus, eu já estou usufruindo da presença dele. Quando eu estou tratando o próximo como a mim mesmo, quando eu estou tratando o ser humano como imagem de Deus, quando eu estou servindo ele, né? Quem serve a criatura, como é que fala? Louva o Criador, de alguma maneira. Então, como se fosse, quando eu estou fazendo isso, já é o privilégio que eu tenho Já de... é o privilégio. Uma coisa que amor, seria interessante, talvez trazer rápido, é que esse mandamento 2 não foi dado do nada. Caramba, do nada já trouxe mais uma proibição. Vamos ver qual que é a lista. Vamos ver se vai surpreender. Então a gente vai ver, você falou lá que em Gênesis 1, que a gente vai ver a imagem e semelhança. Se a gente for ver a literatura, o jeito que foi narrado Gênesis 1 e até o 2:4, você vai ver a descrição da criação de um tabernáculo, de um templo. E a última coisa que você faz quando você constrói um templo, naquele período principalmente, você vai construindo, você coloca a porta de entrada, você vai colocando, tem aquele negócio de níveis cada vez mais no centro, mais santo, mais reservado, mais oculto, e no final é óbvio que você vai lá e coloca a imagem sagrada do Deus. E quando você vai ler principalmente a primeira narrativa de criação, depois assim dos animais que rastejam, você vai ver na lista grande dos que voam, dos que não sei o quê, dos que comem, sei o quê, vai ser o ser humano, homem e mulher, os criou a sua imagem e semelhança. Então, na primeira narrativa, o ser humano é o ápice da imagem e semelhança. Quando você vai ver o tabernáculo, que logo depois desse texto você vai ver Deus passando os detalhes de como vai ser o tabernáculo, como vai construir. Que remete ao Éden, né? Totalmente. Várias, tem palmeiras, tem não sei o quê. Tem, assim, você está entrando no Éden. Você vai fazer piadinha com palmeiras ou não? Não, mas eu já estou feliz não, que você citou. Tá. E aí você vai ver ele entrando assim nesse jardim, no lugar secreto, no Santo Santo, como vai fazer. E é assim, como é que vai fazer a arca? A gente chama muito de arca. Mas muitos estudiosos colocam que é como se fosse um trono. A arca é um trono que você está colocando como se fosse um lugar para alguém sentar. Pertence a Deus, alguém vai sentar ali. do pé ali. E aí você tem 2 anjos em cima da arca que eles seriam como se fosse um pedestal para, no final... Então, é como se Moisés estivesse lendo. Entendi. E aí você vai pôr ali aquele trono. Agora vai pôr um pedestalzinho de um lado, do outro. E aí você vai assim... Agora é quase como Moisés ia interromper e falar: já entendi, agora vai vir a imagem, a sua imagem. Aí ele: pois é, não tem mais nada. Não tem mais nada. Não terá aí você vai buscar imagem nenhuma sobre mim. Mas aí você vai buscar onde que tem a imagem. E é isso. Essa falta é para você sempre lembrar. Você o tempo todo tá vendo a imagem. Você tá vendo a imagem. Que é a minha criação, os homens e as mulheres. Esse jeito que você vai tratar. Representando o todo, né? Então, vamos lembrar que numa época que não tinha celular, não tinha selfie, não tinha espelho. Então você via muito menos a você mesmo e muito mais os outros. São os outros que são a imagem ali e é o que eles têm que... Que é até o paralelo que Tiago faz, né? Quando, se eu não me engano, Tiago agora não, João trata de outro jeito, né? Do amor ao próximo. Mas essa coisa se você não ama o seu próximo, a quem vê, como você vai dizer que ama a Deus, a quem você não vê? É João. 1 João. Então, da mesma forma, isso, né, cara? Se você, de alguma... Como é que você vai falar que você ama a Deus, que você não vê? Você não ama nem o próximo. Você não está no básico da imagem. E como é que você vai querer ir já lá para a essência? Sim. Agora, uma pergunta aqui. Fontana, no primeiro episódio eu falei, tenta ser mais resumido dessa vez. Qual era o contexto dos 10 mandamentos? Eu queria que antes da gente pular para Jesus, você voltasse um pouquinho e continuasse falando qual o contexto que Jesus está inserido para olhar isso, assim, a gente chama de segundo templo, né? Só uma coisa que me veio até antes do Vitor colocar isso, que eu penso assim, olha que interessante no Antigo Testamento, se eu tivesse entendido, se o povo tivesse entendido,
esse segundo mandamento, é como se todas as outras coisas estivessem incluídas nisso mesmo. Você já reparou que nos 10 mandamentos é assim, se tivesse entendido o primeiro mandamento, não teria precisaria necessidade do segundo. resto. Quando você tivesse entendido o segundo, você não precisava do terceiro. Isso é verdade. Se você tivesse o terceiro, você não precisaria do quarto. Se você tivesse entendido os 10, você não ia precisar dos 52 que vem depois. Se eu não E me engano, depois dos 52? Depois dos 52 tem uma pá que vão ser 613. Mas olha que interessante esses desdobramentos, porque é isso, porque aí vai dizer, pô, se você feriu alguém, cara... Então, assim, aquele os 10 alguém é a imagem de mandamentos, Deus, aquilo é sagrado. Eles de podem alguma ser maneira. tanto uma escadinha, levando o outro, como uma janela. Por cada um deles, você consegue ver todos os outros. Interessante, curioso também essa A gente fala muito que Mas- Jesus resumiu em 2, Isso. mas Jesus só está repetindo o que eles estavam Até falando. outras coisas. Mas então é isso que eu acho interessante quando a gente às vezes divide. Não, no Antigo Testamento não dava para entender isso. Mas dava, de alguma maneira, que é difícil de viver. Entender é fácil. Eu entender a imagem de Deus no próximo, e aí todas as outras leis apontavam para isso, da dignidade humana. Por que eu vou atender a viúva? Por que eu vou acolher o órfão? Por que eu vou acolher o estrangeiro? Porque de alguma maneira você está dizendo, cara, é um semelhante seu. Quando eu sirvo a ele, é o que está precisando, é como se como eu gostaria que fizesse comigo, eu estou adorando o Criador, eu estou dizendo, Deus, é isso aqui que importa, né? É isso aqui que vale. Então, historicamente, não necessariamente é essa a percepção que eles tiveram lá, que aí o Vitor vai explicar um pouco mais para a gente como é que foi isso. Mas mesmo depois do Novo Testamento é a mesma coisa, eu e você continuam na mesma. Isso que eu ia dizer, Historicamente, hoje a gente não entendeu. necessariamente é essa percepção. É Mesmo por isso que a gente está fazendo essa teologicamente, série. mesmo teologicamente, não, é muito simples, é a imagem de Deus, é o próximo, tá bom, mas... E na minha prática? Né? Como que isso chega em Jesus? É. Tá. Para responder essa pergunta, precisa responder uma outra primeiro, que é o seguinte: por que alguém recorre à idolatria, afinal de contas? Por que o cara vai lá e resolve fazer a tal de estatueta? Isso vai ajudar muito a gente a entender como que essa história chega em Jesus. A maior parte dos casos, a tal de estatueta, ela está ligada a uma coisa que para a gente é muito garantido, mas que na antiguidade não era tanto, que chama sobrevivência. A nossa sobrevivência, ela não é tão garantida assim. Eu posso ficar doente amanhã e... O mesmo fruto da violência urbana, né? Exato. Enfim, mas a vida é muito mais frágil na antiguidade, mas muito mais frágil. A vida a noção é muito mais... de dependência da plantação, A por dependência da vida agrícola e a ameaça bélica... das intempéries. A ameaça das intempéries climáticas e a ameaça bélica mesmo, a ameaça da violência externa, na antiguidade é muito maior do que hoje. Enfim, eu não preciso provar esse ponto aqui. Dito isso, por que alguém recorre ao ídolo? O ídolo ele é extremamente ligado à terra, em dois sentidos. A garantia da fertilidade dessa terra e a garantia da vitória nas batalhas, a vitória nos conflitos militares, na defesa da terra que eu já tenho ou na expansão da terra que eu quero aumentar. Então, o ídolo ele vai ter um papel central, a confecção do ídolo ali vai ter um papel central na manutenção dessas coisas que garantem a sobrevivência de alguém. Caramba, tem muito mais a ver com o nacionalismo que a gente tava falando logo no começo, Putz, né? tem muito, cara. Vitor, Tem você muito. ainda tá falando da mesma coisa lá do começo? Eu falo, Não, tô brincando. a gente Sim, não. fala algumas É fácil falar coisas dos outros, né, brincando. cara? Mal, mas a gente se vê. A gente é assim. A gente é. O nosso Não- território, a nossa fertilidade. Nossa igreja local. A nossa garantia, exato. E Meu aí, salário. quando você... E aí vem o coração da coisa, né? No fundo do fundo, você está trazendo o ídolo para quê? Para garantir a sua superioridade sobre o outro. E por isso que você mata o outro, por isso que você mata o próximo quando você traz o ídolo para perto de si. Você traz a adoração para o ídolo para você garantir a sua sobrevivência. Contra o outro. Só que é contra o outro. É numa Às custas do outro, numa hora de disputa ou numa hora, né, Precisamente. de alimentação. Eu vou ter a minha alimentação garantida No contexto da às custas do outro, às vezes. Perfeitamente. No contexto da Babilônia, isso toma forma na grandiosidade que Babilônia demonstra. Como que você perde a vontade de atacar a Babilônia? Quando você olha para aquela cidade extraordinária, e não é que você, com um olhar bonzinho, você fala assim, isso aqui é tão bonito, não vou destruir. Você olha assim, isso aqui é tão bonito como esses caras conseguiram fazer esse treco. Se eu atacar, eu tô lascado. Se eles conseguiram esse nível de refinamento, imagina belicamente ou na tecnologia. Perfeito. Enfim, eu não vou me meter com esses grandes. E aí o que acontece?
Quando a gente olha para a época de Jesus, e aí saltando da Babilônia para Jesus, 400 anos, uns 400, 500 anos, quem é chamado de a Grande Babilônia no período de Jesus? É o Império Romano. E ali, no contexto de Jesus do Império Romano, a lógica ela é um tanto parecida. Bastante. Você não ataca o Império Romano porque simplesmente ao enxergar a glória do Império, você fala, eu não vou fazer um treco desse. Quem somos nós Quem aqui? Os próprios- esses as próprias- caipiras aqui, esses lugarzinhos pra pegar o Império. Aquilo que a gente fala da Pax Romana, que é eles Isso. estabelecendo estradas. E assim, você O ex- derrota aqui. Sim, não, mas esse é o ponto. Lá é. tá muito maior, É. não tem... Então- Quando o Império chegava com uma legião... Esse era o ponto que eu ia falar. Tipo, a estrada tem e tem o exército circulando. E o exército com toda aquela unidade, aqueles, né? Aqueles. Como é que Legião. é? A legião. Então, assim, então você vê aquilo numa unidade, você fala, quem que vai mexer com isso? as cúrias, etc. Tudo. E aí, só um exemplo disso. Chegava um batalhão da Legião Romana numa cidade nova para iniciar uma A conquista. legião das cidades é a legião urbana, não? De cidades-estado ali de Roma, pergunta. só pode ser, cara. Zé, tinha- deixa a piada pra... A piada outra do Zé, coisa. inclusive, Boa, que Zé. tinha um general que chamava Renatos Russos, não é isso? E eles falavam assim, ou vocês se rendem ou a gente te obriga a ouvir esse negócio. Até não poder mais. Olha os bardos vindo com os violões aqui. Mas, Vamos voltar. mas Vamos muito voltar. parecido com Quando isso. chegava... Quando chegava um batalhão numa cidade nova, o Império Romano, a Legião Romana, ela não invadia a cidade de cara. Não, você já falava, olha, gente... Mandava um emissário lá dentro da cidade com uma cartinha dizendo assim, ó, arrependam-se. Aliás, a linguagem era essa. É. Arrependam-se. Era um evangelho. Chegou o Evangelho de Roma. Mas precisamente. Ó, Literalmente, o vocês nome técnico para aquilo é um vocês evangelho. Vocês deram uma grande sorte hoje. Vocês deram uma grande sorte. A partir de hoje, o nosso exército vai proteger vocês. Vocês vão ter a oportunidade Não, de se dobrar assim, a nós. Vocês vão ter- Teoricamente, é uma, assim, dependendo se fosse os assírios, se fosse outro, era desesperador saber que eles estavam se aproximando. Roma, assim, dos males... Proporcionalmente falando. Mano... Porque os outros não iam querer abraça, diálogo, né? Tá no inferno, abraça o diabo. O romano vai fazer o seguinte: vocês se rendem, Ou- vocês pagam as taxas pra gente, Isso, e aí a gente continua até protegendo você tocou vocês. no Não, ponto. Chama no caso de imposto. Israel... Era uma questão de na segurança casa pública. No caso de Israel a gente deixa até o sábado para não dar problema, e vocês não precisam se alistar no nosso exército. É uma bruta concessão. Uma vitória, né? E vocês vão continuar. Qual que é o ponto da idolatria nesse negócio? Quando você Que pega... tem a ver com terras. De novo, Vamos lá. expansão de terra. Não tem dúvida. Quando você pega as 7 maravilhas da antiguidade, você pega... Você As tem pirâmides. As 7 grandes maravilhas. As pirâmides são uma. Na Babilônia tem também os jardins suspensos Suspenso. da Babilônia. Né? Para quem gosta aí das sei lá músicas, se existiu, mas tá né? aí. Os jardins suspensos Colosso da de Babilônia. Rhodes, Colosso de Estátua de Rhodes. Zeus. E tem um templo. Também não existiu, tem mas Templo beleza. não é o de Éfeso, não. Não, é o templo de Afrodite- Herodes. De Herodes? De Herodes, é mesmo? Ele tá lá no sétimo? Então o que acontece? Parabéns, Herodes. Então o que acontece? O templo de Herodes... Conseguiu o que você queria. Aqueles... Quem o viu, de acordo com o relato do Flávio Joséfo, quem o viu nunca viu nada parecido. Nunca viu nada maior. Quem construiu o templo de Herodes? Foi... Os babilônios. Não, foi Roma, né? Foi Roma, cara. Claro. Então o que acontece? Foi os ídolos. E precisamente, qual que é a ideia? Você É um não será Messias, é um Messias protegido. político. Você não será protegido por Yahweh, você não será protegido pela sua fidelidade a Deus, você não será protegido pelo seu serviço ao próximo, você não será protegido por cumprir Por o amar. ano do jubileu, você não será protegido por amar, você será protegido pela sua submissão ao império. Por Você adorar. terá- Literalmente, é isso que é adorar, por né? pagar o imposto Não, que se deve, porque o e grande... confiar. Lembra que a chave no próprio texto aí é essa, né? De não confiar em outros deuses. Acho que no texto Salmo foi lido. Ou nesse texto aqui mesmo. Agora você me pegou. No Salmo 115. Salmo né? 115, Que fala para não confiar. Então, em outras palavras, assim, eu tô garantido porque o que vem depois do porquê
é que é o que mostra a quem a gente adora. Eu tô garantido porque o imperador falou que aqui ninguém vai mexer. O grande então dilema, é ele que eu adoro. O grande Confio nele. dilema no período de Jesus, no que diz respeito à prática espiritual entre hebreus, né? O grande dilema ali é o seguinte, cara. Eu estou pagando imposto, igual os outros povos que são aí dominados, e em troca do imposto eles têm a segurança de César. Cara, a minha segurança vem de Yahweh. Eu quero que César e Herodes vão para as cucuias. Inclusive, Aí o Herodes- eu pago o dízimo no templo. E Quer aí dizer que eu Herodes- sirvo a Deus. E, em outras palavras, o que os romanos estão dizendo, não, cara, você paga para César. Porque é ele que garante a sua sobrevivência. Essa é a grande pergunta. É lícito pagar o tal do imposto? Porque, veja só, não, eu estou pagando o imposto. É para César, é porque César controla aqui e defende aqui. Um pai cobra imposto dos seus filhos, né? Né? Exato. Então, assim, é lícito pagar imposto e tal. É para César. Não, mas espera aí. Esse imposto não é um imposto que está indo para financiar a minha defesa apenas. Está aqui o templo, está sendo construído. Então começa a ficar um negócio que você tem dezenas de opiniões diferentes. Por quê? Vai ter o cara que vai falar... É bem o tempo de Jesus mesmo. Isso é o tempo de bem Jesus. contexto. A grande questão da idolatria no tempo de Jesus tem a ver com isso, com a questão da terra, da sobrevivência, do dinheiro que garante uma certa sobrevivência, Não, e é tão da, interessante. da implicação disso que tem com César e o que e essa Em quem eu coisa do confio. imposto. Daí esse negócio de confiar é muito forte, porque assim, quando você vai olhar de perto as batalhas que Deus se envolve, ele sempre tira as armas dos seus guerreiros. Porque é questão de confiança. Então, você vai ver Davi contra Golias. Você vem com pau. Ele tira vantagem, Você vem né? com pau. Ele tira... Não. Ele você pede pra tirar Não, a Davi vai vantagem. com pau. Davi não aceita a armadura do rei. Aí depois você vai ali em Juízes, quando eles vão invadir com o... Qual que é o nome Gideão. Gideão. Você tira as armas. Tira a primeira quantidade de guerreiros. Guerreiros, depois armas. Aí você vai ver as batalhas ali na Terra Prometida. Ele faz... Própria Jericó, o cerco de Jericó lá atrás. Ele vai lá e faz um jeito que não foi armas. Então você vai ver várias vezes isso. Você vem com armas, eu vou com o nome. Botelho, você tá É, dando porque exemplos. até por isso que tem os Salmos, né, ou em algum lugar que cita isso, né, uns confiam em cavalos, Isso. outros em carruagem, mas Os reis, eu confio nos... aliás, né? quando tinha as regras dos reis, Sim. quando vocês tiverem reis, eu não sou muito a favor, é quase Deus falando, não queria, mas quando vocês tiverem, eles não podem ter cavalos, carruagens Carruagem, é. e tudo mais, porque ele vai. E isso tem tudo a ver com Jesus entrando com o jumentinho, porque você vai ver assim, é alguém que não vai precisar de armas para trazer o evangelho. E é um contraste com tem Roma, que duas- entrava Não tem uma legião do lado de fora garantindo que você vai aceitar ou você vai morrer. Porque quando Roma entrava, parecia que era um discurso de paz. Só entra, só aceita. Mas tem que ter uma legião atrás ali para massacrar caso você fale não. não se obedeça. E aí você tá E ali é dizendo... muito parecido e Jesus, hoje não, com a não vai questão vir, não vai ter nada. o mercado, a questão até questionável que eu vou falar, mas é isso. A Pax hoje tem muito a ver com os mercados financeiros, alguma coisa assim, né? Então você entra num determinado sistema global e de alguma maneira você está protegido ali. Os Pela- acordos, né, se Mas estabelecem. Mas o eu sistema só assino financeiro, um acordo mas a porque religião, tem um exército a por religião é a trás. mesma coisa. Você É. entra numa religião e agora você está seguro nos seus valores, na sua coisa. Não E é você isso, tem- não. É pior. Não é isso, não. É pior. Tanto a religião quanto os sistemas financeiros, eles não te prometem segurança. Eles te prometem a conquista. Você vai ser o Império Romano. A religião, ela te promete que você vai prosperar. Não é que você vai manter o que você tem. É que você vai ganhar muito mais. É que você vai sair da maioria. A religião que se prega e que se vende hoje não é uma religião para você proteger o que você tem. Que é uma muito religião para parecido- você conquistar muito mais. Que é muito parecido com as Então, coisas o que que você está se- dizendo é que é pior hoje. É pior. Hoje Mas é muito pior. parecido com os uma- que se vende mesmo, É. por exemplo, nos clickbaits, né? As coisas assim, você tá vendendo uma coisa assim. Uma promessa, é as 3 tentações de Satanás no E deserto. aí tem que voltar no negócio do armamento. Para fazer a conexão com o dia de hoje, não com Jesus, tem que voltar no negócio do armamento que você estava falando. Porque tem duas coisas a
respeito de armamento, que a gente fala muito pouco no ambiente evangélico, mas que estão lá no contexto do Antigo Testamento, que uma delas é que todos esses exemplos que você mencionou a respeito do armamento e da guerra, você chegou a pincelar isso com a questão dos cavalos, mas são prescrições escritas em lei no livro de Deuteronômio. Então, por exemplo, uma das coisas mais importantes para um exército na antiguidade é contingente, é número de pessoas. Aí você tem o exemplo de Gideão, que vai perdendo o número de pessoas. Isso está previsto em lei. Você tem uma pessoa que acabou de adquirir um terreno e ela é teu soldado, você não pode recrutar esse cara para a batalha, porque ele não teve tempo de aproveitar a terra dele ainda. Onde já se viu um negócio assim? Não. Ou recém-casado. Recém-casado, manda ele ele acabou de comprar um terreno, manda ele de volta, ele não teve tempo de aproveitar o terreno, é recém-casado. Idade. Várias vezes ele fala, ao menos de 30 anos, não chama. Então, que é um tiro no pé de uma estratégia militar. Manda as crianças, manda todo mundo, o livro né? de números vamos contar para se precisar, só que não pode contar os mais novos, assim, é impressionante. Não faz parte desse contingente. Não faz parte. Aí, quando você chega e fala assim, beleza, isso é a legislação a respeito de armamento, mas e essa questão do armamento e do Messias? Aí você vai para a literatura profética e quando a gente tem armamento mencionado, a questão dele relativa ao Messias é a seguinte: suas armas vão virar instrumentos agrícolas, de fertilização, instrumentos agrícolas. Em outras palavras... Espadas em arados. Espadas em arados. É especificamente essa a expressão que é utilizada. Mas, em outras palavras, o que está sendo dito ali é que, enquanto exércitos invadem lugares e promovem devastação, vocês ocupam lugares e promovem o bem vida, de todos, vida fertilidade, de todos. E aí, alimentação. Você fala assim, ó, quando alguém te pergunta, é lícito dar imposto ou não, você fala o seguinte, meu amigo, dá para César o que é de César, cara. Deus é outra parada. E dá para Deus o que é de Deus. Esse negócio de César aí, meu, dá para ele. Ele é o cara da morte. Não se apega com isso não, né? Ele é o cara da morte. Mas sabe ele é o cara... Você acha que talvez se a gente fosse fazer um paralelo, Jesus citando esse segundo, porque a gente não tem literalmente, e quase nenhum vai ter assim claramente, alguns vão talvez, mas você acha que esse trecho, qual que é o trecho mesmo? É Lucas? É Marcos 12. Marcos 12. Dá uma lida aí, só para a gente poder também ler. Seria esse um dos melhores aí, talvez, paralelos sobre idolatria? Porque você tem a ver com terreno, com imposto, veja só, com expansão, se Jesus, dinheiro, com segurança. Se Jesus, quando fala sobre idolatria... se Jesus, quando fala sobre idolatria, ele vai recorrer a Mamon, que é a idolatria do dinheiro, explicitamente, quando ele faz uma brincadeira com a moeda nada mais é do que a inscrição manufaturada, manuseada. Com a imagem, um ídolozinho ali pequenininho na sua mão, assim, tá né? com o nome de na quem? moeda. E até tem uma esculturinha ali. Tem a carinha dele. Tem o nome de quem aqui? Você depende do quê e de quem? É por isso aí que você vive? Então vive com César aí, cara. Vive com César, que César está ganhando. Lê pra gente, só pra gente ver o texto. Marcos 12, versículo 13, a partir do 13. Mais tarde, os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes, com o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Disseram, mestre, sabemos como o senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo. Ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata e eu lhes direi. Quando lhe deram a moeda, ele disse, de quem são a imagem e o título nela gravados? De César. Nome, né? O nome era uma coisa importante no contexto. Mas é o título. De César responderam. Mais que o nome, o título, né? E a imagem. E a imagem. A imagem, as duas coisas estão ali. Então
Deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou muito admirados. Quer ser um idólatra? Seja. Tá aí um ídolo cujo olho não enxerga, o nariz não sente cheiro, tem boca, mas não tem paladar. Tá tudo na moedinha. E que não é a moeda. É a pessoa que serve a Mamon, né? É a pessoa que... E aí é muito forte essa relação com Mamon, cara. É muito forte, porque se eu sirvo a questão do lucro, no sentido de... Se o meu objetivo na vida é o acúmulo, qualquer pessoa precisando de ajuda é um empecilho para isso. Perfeito. E da mesma forma, por exemplo, a oferta da viúva pobre, quando ela dá ali a moedinha, de novo, o problema não está na moeda. O problema é o que eu estou usando. Então, se eu estou usando aquilo para a minha imagem, que é a comparação que Jesus faz no outro trecho, quando fala assim, né? Todo mundo está dando um monte, tocando sineta, mas aquela mulher que deu uma coisinha, ela deu mais que todo mundo aqui. Né? Porque tem a ver com essa questão mesmo de aquela mulher que deveria estar sendo ajudada pelo templo. Perfeito. Ela deu mais do que todo mundo fazendo aquele monte de coisa, e esse monte de coisa não estava indo para ela, porque ela estava sem o auxílio que ela precisava. Eu gosto então, também dessa... Eu tornei um objeto, eu tornei de novo. E é uma crítica, né? Porque nesse contexto aí, que Jesus fala isso, é quase como Jesus olhando, ele fala, vem cá, discípulos, vem cá. Eles vão ali, e Jesus... No começo é até estranho. Por que Jesus fica olhando o pessoal da oferta, né? Parece tá medindo, né? Aquele pastor fica assim, sabe? Vamos ver se você vai dar. Mas ele tá dizendo, olha... Resumindo... Não era para isso estar acontecendo. Olha o que isso tudo, esse templo que vocês acham maravilhoso. Todo esse sistema todo que esse religioso sistema fez. As pessoas dão o que sobram quem tem, e quem não tem fica sem nada. Então a gente costuma dar muito assim... dar ênfase na fé da mulher, e é uma coisa que Jesus dá, mas ele diz assim, ela tem muita fé, só que o sistema está usando isso para o mal. Tá arrancando de uma mulher. Então, os pregadores, às vezes, até bem intencionados, ou muitas vezes não, fica assim, você tem que ser igual a viúva pobre, dá tudo. Cara, você só está replicando Roma. Você só está replicando idolatria. Você está aplicando individualmente. Cara, posso dar mais um detalhe nessa história que talvez seja importante? Talvez a gente não esteja nem replicando Roma, talvez a gente esteja replicando Herodes. Herodes é muito mais parecido com a igreja. Assim, Herodes é de dentro, mas que está muito mais fora. E meio que Jesus está falando assim, cara... E esses que vieram confrontá-lo em Marcos 12 são os herodianos. São os herodianos. São os que vieram... Mas o mais legal é que Jesus fala, me dá uma moeda aí. Aí os caras tiram a moeda. Jesus não estava nem com, me dá essa moeda aí. Não, e olha, e sabe o que é mais curioso disso? Parece um mágico, né? Cara, é muito legal isso. Mas você sabe... Não, mas vai sumir? Não. Mas você sabe que Isso vai sumir com a tua... só que todos esses caras estavam com essa mesma moeda, cara. É curioso. Esses caras usavam essa moeda para o dia a dia das coisas. Então, assim, em outras palavras, vocês já estão servindo a César, cara, o tempo inteiro. Não, e estão deixando de servir aqueles que é a imagem de... O que não é nada sutil é o hiperlink com Gênesis 1. Olha, o que está aqui? O que está aqui, daí você pega a moeda, é a imagem de César. Então, da onde imagem... ele quer chegar, né? Tipo que é a imagem de César, você entrega para César. O que é a imagem de Deus, você entrega para Deus. Ou seja, você cuida. Ou se entrega, dinheiro. Ou seja, se entrega. Você é a imagem. Dá dinheiro para quem quer mexer com dinheiro e dá sua vida, os seres humanos, a Deus. Ali é isso. E o problema é dar o ser humano para conquistar o dinheiro. Isso. E para comprar a sua consciência, você dá o dinheiro para Deus. Você inverte isso. Eu dou tudo de mim para ganhar o dinheiro, para ter o dinheiro. Dar o dinheiro. Exatamente. Então, eu dedico a minha vida pelo trabalho, para a segurança da minha família, para uma boa faculdade para os meus filhos, para não sei o quê. E aí, o dinheiro que eu tenho, eu dou dízimo certinho na igreja para Deus. Você fala, cara, tu não entendeu nada. É literalmente a cena que Jesus está olhando da viúva e do resto, né? Esses caras estão dando o que sobrou. E aí Jesus vai falar e volta para aquele outro texto. Todos os textos estão conectados. Não tem como servir. Se você servir a Mamon, você vai desagradar a Deus.
E se você servir a Deus, você vai desagradar Mamon. Não cabe dois, né? Não nesse, dá pra jogar esses dois nesse jogos. trono, não cabe dá, dois. Não cabe dois. E aí E é legal tem que não é proibitivo, E é os é dois- relação de causa e efeito, né? E os dois pedem sua adoração. Não pense que você pode agir de forma neutra. Porque exige tranquilo. dedicação. Não, tô tranquilo. Não. Exige Quando você estiver dedicação. diante de Deus, ele vai exigir sua adoração. E quando você estiver Estiver diante diante de das Mamon. riquezas, de Mamon, de tudo ali, Que vai é a exigir a sua objetificação, né? Tornar as coisas como meio para eu conseguir o que eu quero, né? Eu gosto. Nossa linguagem ocidental, vê se eu tô errado, se eu tô exagerando. A gente gosta de simbolizar e tirar as coisas ali, já aplicar. Eu acho que isso às vezes a gente faz muito rápido. Então, assim, é o amor ao dinheiro que é a raiz. a gente fica tentando- A gente fica assim, É pobre de dinheiro dá espírito ou é pobre? dá pra lidar, mas assim, é só quando você começa a adorar. A questão é o seguinte, o que Jesus está deixando claro no texto é que a riqueza é uma potestade. E a potestade não é neutra. E ela vai... Ela é demandante. A gente... Uma vez o Ed René falou uma coisa interessante. Se você vê qualquer coisa no chão, você pensa que é lixo. Você vê uma coisa velha no chão, você Alguém jogou fora. Você passa assim, alguém é porco, ou você pega e guarda, ou você... Agora, se você vê umas 5 notas de 100 no chão... 5? Tem que ser 5? 5, tô te Basta dando... uma. basta minha. Ah, mas elas Minha. estão sujas, muita gente pisou. Tem problema não. E antigamente eu fazia isso. Quando a gente ia falar um pouco sobre o Mamon e coisa, eu pegava uma nota mais... Pegava de alguém ali, presta uma nota de 100, e eu jogava, amassava e jogava no chão. Aí a gente jogava no chão. Eu disse, ó, é isso. A gente amassava e jogava no isso, chão. cara? Caraca, o cara, Ah, a teologia da Deixa eu ver. prosperidade aqui. Que cor né? que é isso, Eu cara? nunca tinha visto. Nossa, primeira vez que... Gente, olha, Pra quem? a gente cai no pecado da mentira. Pra quem não tá vendo Mas o não vídeo, perde a Fontana piada, acabou de sacar uma nota de 100. Quem tá vendo o vídeo tá vacilando. Vai no YouTube. Saca? Aí se eu amassasse, tá até dozinha de amassar isso aqui. Não, cara, E aí, não o que eu faça fazia? No começo da pregação, Não eu ia deve ser falar, nem gente, real essa aí. é a nota, sei o quê. Amassava e jogava no chão. Aí eu fazia aplicação. Eu já fazia assim, gente, é isso, dinheiro é uma potestade, sei o quê, e a gente tem que entregar a Deus. Aí eu começava a mensagem. Só que eu não pegava o dinheiro. E é muito interessante. Dava 5 minutos, estava todo mundo muito incomodado. Quando alguém não levantava... Não pegava conseguia a nem nota, ouvir o que você punha- tava falando. Quando alguém... Às vezes, a maioria das vezes, alguém vinha, pegava a nota, desamassava Experimento e botava social, no hein? púlpito. Botava no púlpito. E às vezes a pessoa já não ouvia toda a minha parte que eu estava fazendo. Ficava E aí eu olhando falava, pro dinheiro. Porque, mano... E aí eu falava, por É a quê? potestade. Aí eu falava, para um pouquinho, por que vocês fizeram Pode isso? deixar que eu dou Por que pra você. te incomodou? E a minha aplicação ali, de uma forma prática, é porque existe uma potestade. E você não deixa a potestade no chão. Aquilo te chama mais do que pode. É que potestade já parece demônio, mas o que significa potestade nada mais é do que algo poderoso. Algo poderoso e espiritual. Espiritual. E que não é Deus. E que se você bobear, você não percebe. E Sim, que não então. percebe, ela é sutil. Ela tá... Assim, Eu você só fala tô assim, ajudando, não, né? Eu Mas, só tô- mas Mamon não tem nada a ver com essa nota. Mas tem. Também. Assim como a imagem de Deus não tem nada a ver com a parte física nossa, mas tem. Mas tem. Não é, mas é. Não O dá. que Quer ver é uma coisa interessante? Você tem aí alguns personagens. Os herodianos, Herodes, Jesus, os fariseus. Nesse grupo de pessoas, quem que é o rei? Herodes. Herodes. Os crentes diriam Jesus, mas É. tá certo, eu entendo. Não, tá certo, é pegadinha. Não, Herodes é o rei. Os certo? 3, né? Herodes é o rei. Na cabeça de todos aqueles judeus ali, Herodes é o rei. Quando Jesus pega a moeda e ele fala quem que tá na moeda, você percebe por que os herodianos não vão mais continuar na discussão? Nossa, é mesmo, cara. Que rei, cara? Quem tá na moeda é César, brother. Quem manda aqui é Nossa, ele, né? mesmo. Então, a É uma potestade... paulada na cara deles. É uma paulada. Vocês acham que vocês estão reinando esse negocinho? Vocês estão dominados por alguém que tá na moeda. É verdade. A potestade, Boa, essa daí- a potestade essa ela daí funciona abriu a assim. minha-
A potestade, ela funciona assim. Você tá lutando por esse territóriozinho aqui para expandir. Mas quem manda de a tudo isso custa, aqui? meu irmão. E a riqueza de alguém dominado pela potestade é tal qual a riqueza dos herodianos. O que é a riqueza do herodiano aí num episódio como esse? É o seguinte, escuta, você é meio ridículo, não é não? Todo mundo já percebeu. Você ainda Você não, acha que eu tá acho. por cima porque você é amigo do rei? Deixa eu te falar uma coisa. Esse rei... E assim, cara, todo mundo conhece um rico que é ridículo. Todo mundo conhece um rico que é ridículo. E aí, quando alguém quer proteger o rico porque tem interesse nas riquezas do rico, ele vai dizer pro rico assim, olha, o pessoal diz que isso é ridículo, mas é só inveja, viu? Não é inveja não, todo mundo acha ele ridículo mesmo. Né? Então o cara vai lá e não contente em comprar... Tem pessoas ridículas de todo tipo, né? De finança. A questão que você está falando é porque a pessoa às vezes não percebe, né? A potestade faz você ser exposto ao ridículo de uma maneira que você não percebe, mas todo mundo que está em volta percebe. Curioso, né? Aquele negócio de que às vezes Satanás Por isso ajuda que a o fazer, mas não negócio ajuda a esconder. o rei está nu Sim. veio de uma criança que não jogava o jogo da riqueza. Sim, forte. Cara, por que tem um monte de velho que nunca chutou uma bola decidindo todas as coisas na FIFA? Você foi para um lado, por quê? Por quê? Me interessa, me explica isso aí. Ó, Paulo, ganhamos o Paulo. Voltei pra conversa, É Renato. isso que ele vai falar no final. Guarda isso que você vai falar. Por quê, cara? E não é um tanto ridículo você olhar para aquele bando de velho corrupto. que o Beltrano foi pra... Eu tava Deixa ele Você que ter- lançou Eu ia o Palmeiras. acabar. Eu ia acabar. Você que lançou o Palmeiras lá atrás. né? Pois é. Mas o que é aquilo, cara? Aquilo é um cara ridículo, vazio, tentando preencher a vida dele sem nenhum sentido, que é absolutamente vazia, com alguma coisa que as pessoas julgam que tem algum valor. Esse cara podia estar vivendo a vida dele com muito dinheiro, com a família dele, num baita de um conforto. Não, ele está decidindo se o goleiro pode ou não provocar o adversário. É ridículo. E todo mundo vê que é ridículo. Ninguém gosta de dirigente de Cartola, futebol. isso é verdade. Ninguém gosta Você de pegou um dirigente de exemplo. E ele futebol. gosta. jura que ele tá no... E ele jura que ele tá E bem, ele né? cima da jura carne que ele seca. tá ali por cima da carne seca porque ele tem poder, porque ele vai ser amado e tudo que ele consegue é ser aos Odiado. olhos do mundo odiado e ridículo e de uma vida patética que nenhuma pessoa desejaria ter. É, não Pra precisa você. ser na FIFA, Isso- não. Pode ser Não, qualquer não, só na igreja. FIFA. Pode ser qualquer igreja. Essa é pra você, Isso Cartola. é o ir pra herodiano. igreja também. Será que serve pra igreja? É isso? Pra mim? Pô, cara, isso é pra mim, cara. O flamenguista tá falando de apontando mim. pro Cartola. Tá falando de mim, na Mas é verdade, lógico. né? Mas isso Todo a gente mundo tem O que que é. ele queria era Castelo. ser o Zico. O que ele queria ser o Zico. Mas não nasceu, cara. Mas Desculpa, e não é nasceu. interessante isso, porque assim, é muito forte Muito isso bom. que ele fala assim, olha, abrir os olhos, você tá nesse negócio, é igual Salomão e todo Israel vibrando porque conseguiram, ao construir o templo, a Shekinah de Deus veio habitar ali, ou veio se manifestar ali no meio do povo. A gente construiu um palácio para Deus, um templo-palácio, e aí de repente vem o texto, não, eu não habito em casas feitas por mãos humanas. Ou quando veio o profeta falando, a terra é o estrado dos seus pés. Vocês estão assim, preocupados com um lugarzinho para eu ficar? Vocês estão preocupados com o território seu de conquista, de dólar? Vamos aqui voltar vamos levar a arca na guerra, porque agora vai. Vocês estão assim nisso, a terra é o meu. É quase isso. Vocês estão lutando para quem é o rei, se é Herodes ou se é não sei o quê. E, cara, vocês não estão percebendo que a serpente já tomou conta da terra e que eu agora já estou invertendo, eu vou derrotar E aí, cara, é o meu a gente- sangue. A gente não enxerga Jesus como esse rei do universo ali diante deles. Não faz... E eles no meio dessa discussão toda, né? Às vezes a gente tá olhando pra Cara, Jesus como só um sábio É o ali. Armagedon. Mas isso. João vai lá, ele vai descrevendo tudo assim, cara. Eu não sei, eu já A gastei preparação estudos, pra batalha, Aí né? você vai ver a preparação da batalha, aí sobe não sei o que na colina, aí eles estão com armas, Agora os vai ter a exércitos, treta, milhões agora e vai milhões, ter a você fala treta. assim, vai ter a guerra e daqui a pouco vem uma voz e define. Não tem a batalha. Tudo é de Deus. Não E fa- o Cristo não- venceu pelo sangue. Ele é digno. Eu acho que é muito disso, né? Não faz muito tempo, né, nos cultos, na vila, que
a gente citou, né, dos discípulos de Jesus, caminhando com ele, andando, ouvindo dele e tal, perguntando para ele, quem é o maior no reino? E aí Jesus falando, vocês estão preocupados com o que não deveriam, né? Vocês precisam se converter, senão não tem nem reino para vocês, né? Transformação no coração de vocês. Então, aí a gente vai vendo que o segundo mandamento, assim como o primeiro e assim como todos os outros, tem tudo a ver com a nossa vida hoje. Ah, mas eu sou da igreja, eu já me converti. A gente precisa continuar relembrando isso ao nosso coração. Até esse negócio que foi usado nesse dia aí, falando da criança, né? O exemplo da criança. A criança, ela olha para o próximo, cara. Alguma criança não olha, assim, uma criança, se tiver tudo bem com ela repara em todos que estão no ambiente. Ela repara, ela olha nos olhos de alguma maneira, né? Sim. A gente, como adulto, que aprende a, tipo, não, isso aqui não tem importância, isso aqui, né? Isso aqui é figurante, isso aqui não me interessa, isso aqui não vai me fazer nenhum bem. A criança, de alguma maneira, ela olha para tudo isso. Então, dá a impressão que são essas coisas, quando fala para não fazer imagens, é como se fosse a minha imagem já está feita. Reparem nela, exercitem a sensibilidade de vocês para quem está em volta de vocês, ouçam, né? De alguma maneira. Acho que vocês não precisam de outras, né? Já tem aqui, eu fiz e aqui está posta, né? E servindo a essa, você está me adorando. Sim. Com esse sim que o Paulo deixou para o final, que ele já estava desde o começo para conectar aqui, né? Não é isso, Paulo? Era isso aí, gente, que eu tinha para trazer para vocês hoje no final, tá bom? Sim. Gente, valeu. Se você gostou, tá vendo na internet, tá chegando. O que a gente conversou aqui, a gente vai depois trabalhar para ser entregue de uma forma bem legal num dos nossos cultos. Se você é da Vila, provavelmente você já ouviu a pregação, que a gente libera um pouco depois. Isso aqui é a nossa cozinha da mensagem, onde você vai deixar de apenas comer um prato e ir para os bastidores para você entender como a gente conversa. Como a gente conversa. Não, na verdade, a cozinha é muito limpa. Parece suja, mas é muito limpa. A gente parece muito humorado, sem alguma coisa, mas a gente está trazendo aqui coisas muito importantes para que a gente possa entender o texto com mais profundidade. E a gente se vê na semana que vem com o terceiro mandamento. Tchau!